O dia 9 de maio é o Dia Nacional da Defensoria Pública, das defensoras e dos defensores públicos. E para celebrar essa data, as associações de classe lançaram a campanha Onde há Defensoria, há Justiça e Cidadania. Qual a importância dessa instituição para o acesso à justiça e garantia da cidadania, especialmente para aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade? Esse é o principal tema da entrevista que farei agora com o presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais, a DEPMG, Fernando Campelo Marteleto. Ele está no segundo mandato e ingressou na carreira há 17 anos. Doutor Fernando, obrigado por aceitar o nosso convite, participar dessa entrevista. Parabéns pela data dos defensores e pelo ingresso na carreira também, aniversariando hoje com 17 anos. Parabéns. É um prazer estarmos juntos novamente para conversar especialmente sobre defensoria pública. Bem, a você que nos acompanha, deixe seu comentário e sugestões ao final da entrevista, aqui no site, ou então em nosso canal no YouTube. Doutor Fernando, qual que é o público e alvo da defensoria pública, né, na busca da garantia dos direitos e na pacificação social? Prior, a defensoria tem por missão constitucional, ou seja, prevista na Constituição, atender a todas as pessoas carentes que não tenham meios para custear a sua própria defesa e acesso à justiça. E, então, nesse cenário, em âmbito nacional, o público-alvo da defensoria pública, que são os nossos assistidos, destinatários do nosso trabalho, é uma população enorme para o Brasil, dadas as próprias condições econômicas e sociais do povo brasileiro, que enfrenta muitas dificuldades, especialmente nesse período de pandemia que atravessamos recentemente. Estima-se aí que 85% da população brasileira é carente desse tipo de serviço especializado aí na área da justiça. Agora, com o controle aí da pandemia, esperamos que esteja realmente aí nessa fase final, a partir de agora a tendência é de crescimento. Por quê? Houve represamento das demandas durante a pandemia? Sim. Com o advento da pandemia, muitas situações de ordem prática, da convivência social mesmo, se revelaram, e de tal sorte que essas pessoas carentes não puderam ter acesso a uma série de bens da vida que agora procuram buscar essa satisfação por intermédio das defensorias públicas. Questões essas que vão desde o acesso a um medicamento que precisa para um determinado tratamento de doença, passando por questões de conflitos familiares, né, as questões de violência doméstica, mesmo as questões de violências contra idosos, questões de conflitos familiares, questões de natureza de consumo, em que as pessoas tiveram, muitas vezes, um aumento de demanda pela prestação de serviço de energia elétrica, de água, né, abastecimento de água, que são questões diretamente ligadas a saneamento básico, saúde, e que foram privadas desses bens da vida e se socorrem do trabalho da Defensoria Pública para terem acesso a esses direitos mínimos, fundamentais, que é o nosso papel constitucional, permitir que elas tenham acesso à justiça.
É uma questão de cidadania, né? Agora, veja bem, o senhor falou do represamento aí dessas demandas, né, durante a pandemia. Por outro lado, nós estamos falando de pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas pobres, carentes, né? E a situação econômica do país também não ajuda, o desemprego está muito grande. Há uma relação direta aí da situação econômica piorando aí no Brasil e aumento dessas demandas perante a defensoria? Sim, é uma razão de proporcionalidade. Quanto mais crise econômica o país enfrenta, com redução de postos de trabalho e de oportunidades de atividades, mais a população demanda esse trabalho da defensoria, justamente porque, não tendo condições de arcar com as despesas para se apresentar à justiça, para reivindicar, demandar os seus direitos, elas buscam a defensoria para que possa ser a sua porta-voz, né? A gente diz que a defensoria dar voz e vez a quem não tem. E a questão econômica é o grande fator que aumenta esse fosso de acesso do cidadão carente, do vulnerável, à justiça, né? Então, a defensoria vai fazer essa ponte que vai ligar essa população ao sistema de justiça. Ou seja, tem uma relação direta com a economia do país, dando o dado que nós temos aí da Fundação Getúlio Vargas, é de que 30 milhões de pessoas brasileiras passaram a viver na linha da extrema pobreza, né? Doutor Fernando, quantos atendimentos, você tem esse levantamento, quantos atendimentos jurídicos foram feitos no ano passado? Foi o ano mais forte da pandemia, né? Seja no país ou aqui em Minas Gerais? Nós fizemos um levantamento, Orion, do ano de 2020, em que, em meio à parte mais gravosa da pandemia, em que as instituições, inclusive, tiveram que substituir os seus atendimentos presenciais por atendimentos remotos, em muitos casos, mesmo assim, a Defensoria Pública ainda continuou atuando, claro, com as suas limitações e restrições de distanciamento social e isolamento, mas ainda assim de portas abertas para a população. E dentro desse contexto, foram realizados no ano de 2020 quase 2 milhões de atendimentos e prestações jurídicas pela Defensoria no estado de Minas Gerais, a nossa população vulnerabilizada. Agora, nesse contexto aí, quais são esses tipos de ações mais constantes nessa atuação da Defensoria Pública? São ações individuais, coletivas? Sim, nós fizemos um levantamento e a grande maioria dos atendimentos foram realizados nas áreas de família e sucessões, especialmente por conta mesmo das lamentáveis mais de 600 mil vidas, 660 mil já, né, perdidas, em que houve uma série de consequências desses fatos desagradáveis, mas que geraram demandas, né, seja pela questão previdenciária, pela questão da guarda de filhos, pelas questões de curatelas de pessoas incapacitadas, né? Então, na área de família e na área de sucessões, o levantamento de alvarás para levantar, às vezes, um pequeno valor que a pessoa tinha numa caderneta de poupança ou mesmo na conta corrente, né? Ou então benefícios previdenciários que a família faria jus. Então, a maior demanda aconteceu na área de família e sucessões. Também temos que fazer uma referência triste, né, em que o número de separações, de divórcios, aumentou substancialmente. Então, o maior convívio familiar
consequentemente, gerou ali mais atritos e questões que desaguaram em separações, e que foi necessária a interveniência da Defensoria Pública no sentido de buscar essa pacificação social, minimizar essas consequências. Mas também, não só nessa área, nós tivemos uma atuação muito intensa, tanto na atuação das varas criminais, para atender aquelas pessoas que foram privadas de liberdade por qualquer razão que fosse, né? E é um papel que a Defensoria faz predominantemente, e faz isso para garantir o Estado de Direito, né? Eu sempre costumo pontuar que a Defensoria Pública, né, assim como me permitam, de uma forma até maldosa e maledicente, né, às vezes chamada de advogado de bandido, não, de forma alguma. O que os defensores públicos fazem, e fazem com muita qualidade, muito bem, é dar acesso a garantias fundamentais do cidadão para preservar o nosso Estado democrático de direito, o Estado de Direito, onde a ordem e a lei, o Estado de legalidade prevalecem e sempre devem prevalecer. Perfeito. Então, nós estamos conferindo de Estado de Direito, tanto que nas varas de execução penal, as pessoas que estão encarceradas, né, o Estado não pode simplesmente condená-las e segregá-las da sociedade e esquecer que existem. Sim. Questão de direitos humanos, não? Direitos humanos, né, doutor Fernando? Agora, você me falou um tema aí que me chamou a atenção. Você comentou o número de separações, divórcios aí entre casais, até por conta dessa experiência, né, de ter que viver mais próximo um do outro. Verdade. Por outro lado também, outro lado lamentável, né, aumentou muito a violência doméstica, até por conta disso mesmo, porque está vivendo com o agressor dentro de casa e aí não tem nem como sair, nem como denunciá-lo. Isso também deve ter aumentado, né? Sim, e para fazer frente a essa demanda, a Defensoria Pública cada vez mais tem se organizado e investido nos núcleos de defesa das mulheres em situação de violência, em ferramentas de composição extrajudicial de conflitos, buscando, né, essa pacificação social, porque a gente sabe, Orion, que, infelizmente, dadas essas dificuldades todas aí de questões financeiras, a população muito empobrecida, né, os conflitos surgem. Então, aqueles velhos ditados, né, casa onde falta o pão, todo mundo briga, ninguém tem razão, isso, na prática, realmente acontece. Diante da falta e da dificuldade, os conflitos surgem, e o nosso papel é muito mais mediador, conciliador, para buscar uma solução de pacificação, né, e de segurança mínima para todos os envolvidos, para que a gente conseguisse atravessar esse momento tão difícil. E, nesse ponto, a Defensoria realizou com brilhantismo esse trabalho por intermédio das defensorias das famílias, sim, do núcleo de assistência às mulheres em situação de vulnerabilidade. Foi um trabalho muito bonito realizado. Agora, todos os dias a gente ouve, lê alguma notícia sobre o aumento da agressão contra a mulher, violência doméstica e até feminicídio. De onde vem tanto ódio, hein? Como explicar essa tragédia humana, doutor Fernando? Que é uma questão cultural mesmo, que precisa ser transformada, e o meio de transformação é a educação em direitos, que a Defensoria Pública e as próprias associações de classe têm procurado atuar, seja por campanhas educativas em direitos e cidadania, como também realização de trabalhos voltados a essa conscientização da necessidade do reconhecimento da igualdade de gênero,
para que nós possamos, então, modificar essa visão arcaica, machista, né, que coloca o gênero feminino em condição de desigualdade. Não, nós temos que trabalhar pela igualdade. E nós vamos vencer essa batalha pela educação em direitos e por políticas públicas que reconheçam e valorizem o papel da mulher na sociedade em plano de igualdade com os homens. Muito bem. Agora, falando um pouco aí sobre a estrutura de trabalho da Defensoria Pública, que sabemos que sempre ouvimos, inclusive, cobranças de melhor estrutura para o trabalho dos defensores, das defensoras, especialmente no interior. Como está a situação hoje? De acordo com o levantamento que nós realizamos no ano passado, de 2021, a Defensoria Pública, nacionalmente, está em aproximadamente 40% das unidades de justiça do Brasil, do país. Em Minas Gerais, essa realidade ainda é um pouco mais agravada, porque nós estamos presentes em apenas 37% das comarcas de Minas Gerais. Minas Gerais continental, né? Sim, nós temos 296 comarcas, que são as unidades de justiça espalhadas pelo Estado, e dessas 297, salvo engano, nós estamos presentes atualmente em apenas 110 delas, contando com um efetivo de 693 defensoras e defensores públicos na carreira para atender a uma demanda da ordem de 15 milhões de mineiros em situação de vulnerabilidade. É um desafio enorme. Até onde eu sei também, no mês que vem, mês de junho, termina aí o prazo para aquela validade da emenda constitucional que o poder público teria de ampliar o acesso à justiça e garantir mais defensores, defensoras em todas as comarcas do país. Sim. Em 2014, o Congresso Nacional, enxergando a necessidade de se dar concretude ao comando constitucional que foi inserido como um direito fundamental do cidadão, ter acesso à justiça integral e gratuita, tanto no plano judicial quanto extrajudicialmente, para que se materializasse, para que se realizasse esse desafio, esse comando constitucional, o legislador editou a emenda constitucional número 80, que determinou que, entre outras coisas, que até o ano de 2022, a data limite seria dia 4 de junho de 2022, todas as comarcas e seções judiciárias, ou seja, todas as unidades judiciárias do Brasil deveriam contar com pelo menos um defensor público, uma defensoria pública, e dando-se preferência àquelas regiões de maior adensamento populacional e menores índices de desenvolvimento humano, os chamados IDH. E passados praticamente todo o prazo, nós já estamos, né, às vésperas do vencimento desse prazo, a menos de 30 dias do vencimento, no plano nacional, nós estamos contando apenas com 40% do efetivo geográfico do Brasil ocupado. E como é que faz o cidadão, onde não tem um defensor, não tem uma defensora, para se defender e para garantir os seus direitos? Sim. O que nós estamos procurando fazer, com os orçamentos que nós temos, né, e no caso de Minas Gerais, eu faço um parêntese para reconhecer o esforço do governo estadual, do governador Romeu Zema, de investir por meio de orçamento, de aumento, de acréscimo de orçamento para a Defensoria Pública. Nós estamos, então, utilizando esse aporte de recursos para desenvolver novas ferramentas
sejam elas ferramentas virtuais, né? Ou mesmo esse trabalho adicional em cooperação que os membros da carreira fazem para poder alcançar essas regiões onde nós ainda não contamos com uma unidade física, uma sede da Defensoria. Temos também o trabalho da Defensoria itinerante, que tem visitado todo o território mineiro, por colegas que acompanham a carreta de direitos, né, a carreta da cidadania, visitando essas localidades, mas, fundamentalmente, Orion, o trabalho tem sido feito de forma virtual, que é o processo eletrônico, né, onde a gente movimenta e fala nos processos dessas comarcas que ainda não contam com a Defensoria Pública, e esse trabalho que os colegas têm feito em forma de cooperação para se desdobrando para atender tanto essas regiões que estão carentes de defensores, quanto cumprir os plantões de finais de semana, de feriados, para não deixar a população sem acesso à justiça nessas circunstâncias. Existe também aquele mecanismo do advogado dativo, né? A justiça pode também nomear um advogado para defender a pessoa que está nessa situação. Mas essa é uma situação anômala, é uma situação irregular, porque o trabalho que o advogado dativo faz é um trabalho de assistência judiciária que é muito mais limitado do que a própria assistência jurídica, porquanto o dativo ele vai ser nomeado pelo juiz que está responsável pela causa para fazer uma defesa ali naquele caso específico, e esse custo, né, do trabalho do advogado, claro, ele não trabalha de graça, ele recebe honorários que são arbitrados pelo juiz da causa, e quem paga essa conta é a própria sociedade, porque esses honorários são pagos por meio de precatórios pelo Estado de Minas Gerais, né, e sai o dinheiro, então, dos cofres públicos, do caixa do Estado, e é a sociedade que, em última instância, é quem paga esses valores. E é uma prestação jurídica limitada, precária, e que muitas vezes não alcança demandas de ordem coletiva e de outras naturezas mais complexas que a advocacia pública, a advocacia dativa, não tem braços para alcançar. Como é que a pessoa pode se tornar um defensor? Precisa ter muita vocação, além de passar por um curso de direito, bacharel em direito? Bem, para ser um bom defensor público, uma boa defensora pública, é necessário, em primeiro lugar, vocação. Defensora e defensor público precisa gostar de gente, porque gente é o destinatário do nosso trabalho. São as pessoas que nós temos que atender todos os dias, convivendo com seus dramas pessoais, as suas tragédias, e olhando no olho e sentindo junto com eles as dificuldades para poder entendê-los e melhor ajudá-los. E para alcançar esse desiderato de se tornar um bom defensor público, é necessário ser bacharel em Direito, fazer o curso de Direito, e 3 anos de prática jurídica, depois de formado, e, ao final, iniciar, né, os estudos para a prestação do concurso público, que é um concurso bastante concorrido, mas que não é impossível. Eu mesmo trabalhava, estudava e me preparava para o concurso até conseguir ser aprovado no concurso. E, uma vez ingressado na carreira, vai passar por um curso de formação para depois iniciar, então, a sua atuação como defensor público. É desafiadora a carreira, mas é também muito gratificante por a gente poder ser agentes públicos de transformação social, especialmente para a população carente.
Muito bem. Todo o sistema de justiça hoje está investindo em soluções extrajudiciais, modelos de autocomposição. Como que a Defensoria trabalha essa questão? Sim, nós temos desenvolvido, inclusive, como um trabalho de planejamento estratégico institucional, as chamadas ferramentas de composição extrajudicial de litígios, que seriam a mediação e a conciliação. A Defensoria tem procurado realizar esse trabalho de uma forma muito intensa, tanto na área da saúde, em que os defensores com atribuições na área de saúde têm buscado essas soluções extrajudiciais junto às secretarias de Estado, tanto de Estado quanto às secretarias municipais de saúde, para viabilizar acesso a medicamentos e tratamentos. Tem também feito esse trabalho de forma muito bem aceita junto à comunidade estudantil, nas escolas de bairros. Nós temos desenvolvido trabalhos muito interessantes, buscando essa conciliação e evitando conflitos entre adolescentes, no ambiente escolar, que é muito importante, e também em outras frentes, como, por exemplo, né, o melhor exemplo que a gente pode dar hoje foi o trabalho realizado em Brumadinho, logo depois da tragédia de Brumadinho, em que a Defensoria Pública, de imediato, buscou trazer as partes envolvidas, de um lado, a Companhia Vale, e do outro lado, os atingidos pela tragédia, que não estavam na condição de empregados ou prestadores de serviço da Vale, porque isso é importante a gente esclarecer, que essas pessoas que estavam naquela condição de trabalhadores ou prestadores de serviço, eles tiveram a solução, ou seus familiares tiveram a solução das questões na esfera trabalhista, em outros meios, mas a gente estava falando daquela população ribeirinha, daquela população que a lama chegou e alcançou a sua agricultura familiar, aquela pequena criação que tinha, né? aquele comérciozinho pequeno. Foram para essas pessoas que a Defensoria atuou de forma mais intensa, obtendo composições, né, indenizações com padrões de referência internacional, em que todos, absolutamente todos, que buscaram a solução extrajudicial por intermédio da Defensoria, foram contemplados, foram indenizados e puderam virar essa página para um recomeço com uma vida mais digna. Com certeza, um trabalho bastante exitoso da Defensoria, lá nessa tragédia de Brumadinho, que foi feito e ainda está sendo feito, porque o processo ainda está em fase de conclusão, né? Doutor Fernando, nós estamos na reta final aqui, eu gostaria de avaliação do senhor a respeito dessas mudanças que vão acontecer. Na próxima semana, teremos a posse da nova Defensora Pública Geral da instituição, que foi eleita como candidata única. Gostaria que o senhor avaliasse esse momento da instituição e essa expectativa com a nova gestão. A nossa expectativa é muito positiva. Recentemente recebemos aqui na sede da nossa associação a doutora Raquel Gomes, que irá assumir a Defensoria Geral na próxima segunda-feira, e desde já nos colocamos à disposição da Defensoria Geral para trabalharmos em sintonia, em conjunto, pelo engrandecimento da Defensoria Pública, em prol do fortalecimento, da valorização e da estruturação da classe e da carreira das defensoras e defensores públicos, e também da melhor estruturação com uma área meio que possa dar suporte a esse importante trabalho que fazemos.
E a doutora Raquel está muito consciente do desafio que irá enfrentar como a chefe da instituição. A sua eleição, né, sendo candidata única, foi uma demonstração de maturidade da classe e de reconhecimento pelo trabalho que a gestão anterior, pelo doutor Rogério Patrocínio Soares, realizou. E então nós estamos assim otimistas, sabemos dos nossos desafios, sabemos que temos muito ainda a que alcançar e desenvolver para implementar políticas públicas voltadas para os nossos assistidos, mas que com muito trabalho, com foco e com essa união e essa harmonia entre a defensoria e a associação de classe, nós, com certeza, alcançaremos esse objetivo para tornar a Defensoria Pública de Minas Gerais a melhor defensoria do país. Muito bem, eu tenho uma última questão para o senhor aqui, para a gente encerrar a entrevista, a respeito, então, aí da prisão, a condenação após decisão de segunda instância, um debate que dominou o país aí recentemente e muito provavelmente deverá voltar nessa campanha presidencial, eleições que teremos daqui para frente, nesse contexto aí de fake news, mentiras, milícias digitais. Como é que o senhor avalia, então, a prisão, a condenação após a segunda instância? Eu reputo que é um retrocesso e uma distorção do sistema aplicar de imediato a privação da liberdade antes do esgotamento dos recursos. Não que nós defendamos a prorrogação, o prolongamento das discussões, mas, muito pelo contrário, o que a Defensoria Pública prima e defende é o Estado democrático de direito, o Estado de legalidade. E o nosso sistema jurídico legal é baseado no princípio da presunção da inocência. E se há meios de se discutir esta questão até as instâncias máximas da justiça brasileira, seja ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, e até mesmo na instância da Justiça Eleitoral, que recentemente conquistou mais competência para julgar processos criminais em conexão com crimes eleitorais, mais uma vez, precisamos reiterar, porque nós bem sabemos que muitas demandas são reformadas nos tribunais superiores e nessas situações em que há reforma da decisão, se houver a prisão decorrente do julgamento, do trânsito julgado pelo colegiado na segunda instância, muitas vezes a pessoa irá ser privada da sua liberdade, ficará presa para, ao final do processo, ter reconhecida não só uma inocência, mas também, e é o que é mais comum de acontecer, uma atenuação de pena que a fez com que ficasse presa por muito mais tempo do que deveria. E isso não é direito, isso não é Estado de Direito. Né? É a pessoa se responsabilizada e cumprir a sua pena na medida do que foi legalmente imposto. Aliás, isso já ficou provado por um trabalho intenso dos defensores de Minas Gerais junto ao Supremo Tribunal Federal, que conseguiu reverter várias decisões contrárias nesse sentido, que passaram pela primeira, segunda e terceira instância, e na quarta a condenação foi revertida e essas pessoas foram inocentadas. Um trabalho bastante exitoso também, né? Sim. Muito bem. Eu conversei aqui com o presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais,
ADEPE-MG, Fernando Campelo Marteleto. E falamos aí sobre o Dia Nacional da Defensoria, das defensoras, dos defensores públicos e os desafios da instituição para os próximos anos aí. Doutor Fernando, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui e até a próxima. Eu que agradeço e também, mais uma vez, né, deixo a mensagem de que onde há defensoria, há justiça e cidadania. Muito obrigado. Com certeza, e a você que nos acompanhou pode ver e rever essa entrevista no canal, nosso canal no YouTube, e deixe aqui seus comentários no site e também no próprio canal no YouTube. Obrigado e até a próxima.